A gente inicia a partir de agora a nossa aula de assistência técnica e extensão rural, né? Nas semanas anteriores, a gente começou a abordar o assunto da infraestrutura agrária, né? Partindo aí de alguns vídeos que traçavam um panorama do que a gente tem à disposição, né, para poder transportar as nossas mercadorias. E entre essa e a próxima semana a gente vai esmiuçar um pouco mais cada um dos chamados modais de transporte, aliás, né? Modais que é como a gente chama o meio de transporte que a gente tem à disposição e também colhendo algumas informações relacionadas ao sistema de estocagem e armazenamento, né? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o principal sistema de transporte, que no caso é o transporte rodoviário. O Brasil, ele é o quinto maior país do mundo, né, em dimensão territorial, e nossos governos anteriores optaram, como a gente já conversou, pelo sistema de estradas, né, e deixou de lado um pouco outros modais de transportes, incluindo as ferrovias, que é o que os especialistas em logística apontam que seria o mais adequado para a nossa população. Além disso, as rodovias elas ficaram concentradas ao redor dos grandes centros de desenvolvimento, né, as grandes cidades, as mais industrializadas, de forma que quanto mais avançamos para o interior brasileiro, menos rodovias nós temos. E as existentes, né, normalmente estão em pior estado que se encontram alguns anos atrás. Nesse sentido, quando a gente fala que cada vez mais o nosso setor está crescendo, né, a agropecuária brasileira, muito desse avanço vem de cidades do interior, né, principalmente compondo aí o arco de estados como Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão, né, que formam é, um grupo de estados que tem avançado principalmente no que diz respeito à produção na região do Cerrado e que conseguem ganhos de produtividade muito elevado, mas que sofrem bastante para poder escoar essa mercadoria para os locais de consumo ou mesmo para os locais onde é o destino da exportação delas, né? Hoje são aproximadamente cerca de 60 mil quilômetros de estradas federais que a gente tem asfaltadas, né? Que refletem as realizações dos governos que ocorreram a partir da década de 70, quando os esforços e investimentos governamentais eles voltaram a sua atenção exclusivamente para as estradas. Há inclusive um interesse político nisso, né, porque se trabalha muito na política essa questão de que se o eleitor está vendo uma obra ser realizada, ele tem a percepção de que esse governo é bom, né? Ainda que muitas vezes essa obra não seja bem feita. Então, é muito comum que em anos que antecedem o ano eleitoral, no próprio ano eleitoral, os governos, seja municipal, estadual, federal, se movimentem mais no que diz respeito a construir obras, né? Para que se haja por parte do eleitor a visualização de que esse governo está trabalhando. Mas muitas vezes, né, isso vem desde a década de 70, mal feitas, né, cujo intuito é apenas mostrar que está sendo desenvolvida uma obra, mas que ela não é capaz de conseguir resolver de fato o problema ao longo dos anos, né? Há de se notar, contudo, que normalmente ao longo dos anos seguintes, estes investimentos em asfaltos, né, principalmente nas estradas federais, eles foram reduzidos, né? Esses investimentos eles foram diminuindo e pouco a pouco atingindo o seu mínimo aí no ano de 1995, né, causando assim um comprometimento de todo o sistema rodoviário federal, o que relacionado ao desenvolvimento econômico acabou prejudicando ainda mais o fluxo de transporte rodoviário, né? Então, naquela década, meados da década de 90, foi realmente um caos no que diz respeito a conseguir fazer
uma boa logística, né, do que precisava ser transportado no nosso país. O Sistema Rodoviário Nacional ele é composto por rodovias de responsabilidade de diferentes instâncias, ou seja, são estradas que têm responsabilidades diferentes em relação aos governos, né? Temos as estradas federais, que é o que a gente chama de BRs, né, as famosas BRs, que são principalmente interestaduais, ou seja, que liga um estado a outro. Nós temos também as estradas estaduais, né, que pertencem aos estados, e normalmente fazem a interligação de cidades dentro de um estado, né? Então, é uma diferença bem básica. Enquanto as estradas estaduais, elas ligam as cidades dentro de um estado, as estradas federais fazem a ligação de um estado com outro, né? E aí, se as estradas federais a gente chama de BRs, as estradas estaduais a gente chama pela sigla, né, dos nossos estados, né? Então, por exemplo, uma estrada que pertence aqui ao governo do estado do Ceará, a gente chama de CE, acompanhado de um número. E temos também as estradas municipais, que geralmente interligam a zona urbana e a zona rural de uma cidade, e promovem o abastecimento do homem do campo e permite o escoamento da produção rural para os centros urbanos, né? Então, dependendo do produtor rural, do que ele produz, ele vai precisar aí utilizar essas três instâncias de responsabilidades é, de estradas no nosso país, né? Eu preciso de boas estradas municipais para locomover o meu produto dentro da cidade, boas estradas estaduais para que o meu produto percorra, né, outras cidades dentro do meu estado e também boas estradas federais para que eu leve o meu produto de um estado para o outro. Esse meio de transporte, que são as rodovias, ele é responsável por 58% do volume brasileiro de cargas e 48% do transporte de passageiros, né? Então, o fluxo de mercadoria que é transportada, ela é maior do que a quantidade de pessoas que usam essas estradas para viajar, para se locomover. Portanto, é o principal meio de transporte da nossa nação, né, da nação brasileira, de fato continua sendo, e muito provavelmente, se não houver uma mudança de mentalidade, uma política forte, vai continuar sendo por muito tempo, né? Enquanto outros países apostam essa responsabilidade em meios de transportes mais eficientes e mais rápidos, né? Esse Washington, total, pois não, você está apresentando algum slide? não, hoje não. Ah, tá bom. Porque como eu deveria inserir apenas informações de porcentagem de números, eu acho que às vezes o slide acaba não contribuindo muito, né? Eu prefiro colocar conceitos que vão ser necessários para vocês copiar ou assimilar do que essas informações que a gente pode conversar assim no olho, tudo bem? Desculpa aqui que eu não estava prestando atenção no chat, vocês já estavam perguntando faz tempo, né? Sim, continuando. Esse total geral de rodovias que recebem todo tipo de fluxo, né? E aí eu falo de pessoas, cargas, animais e também os produtos vegetais, é de importância vital para o desenvolvimento brasileiro, né? E necessita, obviamente, de bastante atenção constante com relação aos serviços de manutenção por parte de seus administradores, ou seja, ficar fazendo reparos, conceitos, de forma que essas estradas elas estejam sempre boas para sua utilização, né? Caso contrário, cargas perecíveis, né, como por exemplo os vegetais frescos, carnes, entre outros, ou seja, produtos que são sensíveis e podem perder seu tempo de vida útil com facilidade, terão sua qualidade comprometida
antes de alcançar o seu destino. E isso é o que acontece, aliás, há bastante tempo e continua acontecendo em algumas cidades, né? Que é o fato, por exemplo, de eu não ter boas estradas, eu levo a mercadoria como, por exemplo, um tomate ou outro produto que tem bastante sensibilidade, e estradas, por exemplo, que não são asfaltadas ou que tem bastante buracos, vai fazer com que o produto ele vá se danificando, né? Muitas vezes chegue para o consumidor, para o seu local de destino de venda, já bastante danificado, né? Ou seja, ele perde a sua qualidade no transporte, o que é lamentável. Além da manutenção que é necessária, muitas rodovias têm seu trânsito complicado por excesso de veículo e demandam sua transformação em autoestradas, né? O que seria isso? Por exemplo, a duplicação e até a construção de vias alternativas, né? Então, a duplicação no nosso estado é o mais comum de acontecer, né? Você constrói uma estrada do lado da outra, né, permitindo um fluxo maior para que se haja um tráfego maior de veículos. Dessa forma, alguns anos atrás, foi criado o Plano Nacional de Logística e Transportes, que foi criado justamente para atender essa necessidade que nós temos até hoje de buscar soluções para o planejamento ou replanejamento em curto, médio e longo prazos para o nosso principal método de transporte, né? Isso se faz necessário, obviamente, porque às vezes um governo planeja como vai ser o seu sistema logístico e com o passar dos anos pode acontecer a população aumentar e pode diminuir. Obviamente você vai tendo que fazer alterações, né? A nossa capital do estado, né, a cidade de Fortaleza, por exemplo, ela já modificou bastante, principalmente a sua área ali, beira-mar, fazendo diversas alterações nas avenidas principais, justamente pelas demandas do aumento da população, né? Se a gente tivesse como visualizar aqui algumas fotos de como é hoje e de como era não precisa nem muito distante, há 10, 20 anos atrás, a gente vê que era completamente diferente, né? Então foi se pensando melhor em como organizar o transporte, criando, por exemplo, faixas exclusivas, né, apenas para ciclistas, faixas exclusivas apenas para os ônibus, e aí liberando mais faixas tradicionais de uma estrada para você ter apenas os veículos de transporte, né, sem competir com todo tipo de veículo que é utilizado. Então, os planos estratégicos, eles são muito importantes e as alterações que são necessárias fazer também, né? Porque a vida é imprevisível e mesmo aquilo que é projetado com base nas informações que a gente tem, isso acaba ficando desatualizado com o passar do tempo. Por isso que é tão importante a gente ter estudos como o censo, né, do IBGE, que faz o levantamento de todas as informações que a gente precisa para criar políticas públicas, né? Então, se a gente visualiza, por exemplo, que a população de uma cidade está aumentando e que a maior parte dessa população tem carro, né? Então a gente está percebendo que as estradas não vão dar conta, com o passar do tempo, de ter um tráfego tão grande. Então tem que se pensar alternativas de criar novas estradas ou fazer ampliação, né? Outra alternativa que possibilita essa adaptação. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para compreender? Ok. Qualquer situação, vocês me informem aí que a gente pode ser mais específico em determinado ponto que eu tocar, tá? Então, continuando. A meta desse Plano Nacional de Logística e Transportes que foi criado, né, como eu havia citado agora há pouco, era criar ferramentas de análise, logística e planejamento para as intervenções públicas e privadas na infraestrutura e na organização dos transportes, ou seja, criar
uma plataforma aonde tanto os governos quanto as empresas privadas que ajudam o governo nessa situação do transporte, e daqui a pouco eu explico melhor como é essa parceria, digamos assim, entre as empresas privadas com o governo, eles pudessem, com base nessas informações da plataforma, se basear em como se planejar melhor e fazer as suas intervenções, ou seja, as suas alterações que são necessárias para você melhorar o fluxo do transporte, seja de mercadoria ou de passageiros, né? Ou seja, melhorar o tráfego. E dessa forma, também daria a possibilidade de que o setor de rodovias pudesse exercer plenamente sua função dentro da nossa economia, resultando assim em bem-estar social e também em desenvolvimento sustentável, né? Que é justamente pensando soluções mais viáveis para o futuro. De forma a manter o sistema rodoviário com fluxo de tráfego adequado, e sem prejuízo para o futuro, inserindo também a prestação de serviços de qualidade aos seus usuários, foram pensadas as concessões. E é aí que a gente chega no que eu falei agora há pouco sobre essa parceria que há entre empresas privadas e o governo, né? O que são as concessões? É quando o governo, seja federal ou estadual, que são os mais comuns, principalmente o federal, ele percebe que é muito trabalhoso, que ele não dá conta de manter uma rodovia que é muito extensa, passa por muitos estados, manter de uma forma regular e com qualidade, fazer a manutenção dela. Então, o que ele faz? Ele lança um edital onde ele dá o direito de uma empresa ficar responsável por essa rodovia, né? Estrada. E para que uma empresa possa concorrer e ganhar e ser dona dessa concessão, ela vai ter que atender alguns critérios. Um dos critérios mais óbvios que é exigido é que essa estrada ela vai estar sempre de acordo com o que os passageiros, né, as pessoas que trafegam por essa estrada, esperam de qualidade. Ou seja, vai ter que estar sempre iluminada, vai ter que estar sempre com o asfalto bem mantido, sem buracos, sem nenhum dano, né, que possa causar prejuízo ao veículo dos condutores, vai ter que estar sempre bem sinalizada, né, e segura, né? Ou seja, tem que ter, por exemplo, em alguns pontos, a Polícia Rodoviária Federal ou a polícia particular que pode dar uma assistência caso aconteça algum roubo ou alguma situação. Ou seja, nas condições adequadas para se poder se locomover com segurança, né? Só que para o usuário, né, para as pessoas que vão se locomover por essas estradas, tem um pequeno detalhe, né? Quando o governo ele passa o direito de concessão para uma empresa privada, ela não vai fazer todo esse serviço de graça, né? Ela tem custos para tapar buraco, para manter estradas iluminadas, para dar segurança, né, às pessoas. Então, obviamente, ela não faz isso de graça. Ela recebe um determinado valor em dinheiro do governo para poder prestar esse serviço. E esse valor, ele é arrecadado do governo através do que a gente chama de pedágios, né? É o fato de o consumidor, né, que está transportando, o caminhoneiro, por exemplo, que está transportando a mercadoria, ter que pagar um determinado valor para poder dirigir naquela estrada, né? Então, basicamente, isso gera um problema de encarecer mais o frete das mercadorias. É justamente isso que um dos principais problemas, pelo menos, que faz com que os nossos países tenham um dos fretes mais caros do mundo, né? Não é apenas o custo do transporte, é esse custo intermediário aonde o caminhoneiro ele vai ter que pagar um valor para poder seguir naquela estrada, né?
algumas vezes a opção, né? Ele deixa de ir por aquela estrada e vai por uma estrada, por exemplo, que não é oficial, digamos assim, uma estrada que foi aberta no meio do mato e faz um arredor, né? Mas isso é muito perigoso, né? Então é melhor você estar numa estrada legalizada, né? Mas obviamente aí se tem um custo, principalmente os caminhoneiros, né, que trafegam levando muitas quantidades de produtos, né, toneladas de produtos inclusive, eles pagam o pedágio de acordo com o peso da sua mercadoria. Então, em muitos locais, você tem balanças, né, inseridas no próprio asfalto, né, onde basta que o caminhoneiro estacione o veículo, né, e aí a balança vai pesar e informar as pessoas que estão responsáveis lá pela cobrança do pedágio. Eles vão fazer o desconto do peso do caminhão, né, obviamente, e o valor, aliás, o valor do pedágio vai ser de acordo com a quantidade de produto que está sendo transportado. Ou seja, quanto maior a carga, maior o valor do pedágio, né? E notem que isso pode acontecer várias vezes, né? Uma coisa é eu transportar, por exemplo, uma mercadoria aqui de Jaguaruana para uma cidade lá do Rio Grande do Norte, onde eu vou passar por uma rodovia que cobra pedágio. Outra coisa é eu levar aqui do Ceará até, por exemplo, o estado de Tocantins, onde eu vou passar por diversos outros estados, onde cada um eu vou poder ter que pagar vários pedágios e não apenas um, né? Então, quanto mais longe, quantas mais estradas que pertençam à concessão, mais vai ficando caro, né? Então, essa é uma das grandes críticas que se fazem ao nosso atual modelo, né? Algumas pessoas consideram positiva a concessão, porque de fato você tem estradas de qualidade, mas em contrapartida você acaba pagando por isso, né? E num país onde a gente já paga tanto imposto, há de se obviamente ficar indignado legitimamente, porque estradas de qualidade e com segurança deveriam ser oferecidas já com base em outros impostos que a gente paga, né? A gente pegar, por exemplo, o próprio estado do Ceará, felizmente nós estamos aí no ranking como um dos estados que tem as melhores estradas estaduais do país, né? E essas estradas, é, basicamente, você não tem essa cobrança de pedágio, né? Ou seja, o governo faz a parte dele, né? Isso é muito bom, felizmente, de manter boas as nossas estradas, né? Se a gente fosse pensar em cerca de 20 anos atrás, era completamente o inverso. O estado do Ceará era um dos piores estados no que diz respeito à manutenção das suas estradas. A gente ainda encontra alguns problemas, sim, mas é, estamos hoje muito bem, infelizmente, né? Mas o problema não é apenas estar bem em um determinado local, é o país inteiro e como ele tem que se comunicar. Tá tudo ok até aqui, pessoal? Tá dando para compreender? Muito bem, vamos em frente, né? Então, esse programa de concessões de estradas, ele hoje abrange cerca de 15 mil quilômetros, né? Sendo 7 mil quilômetros em nível estadual e 8 mil quilômetros em nível de rodovias federais, né? A maioria das estradas que pertencem à concessão, sendo estradas estaduais, elas estão aí no Sudeste, né? Principalmente por ter estados aí como São Paulo, por exemplo, que tem um fluxo muito intenso, e essa foi a alternativa que encontraram, né, digamos, para poder cobrir os custos da alta manutenção que se tem com o sistema logístico por lá, né? Em vias de concessão estão ainda outros cerca de 2.200 quilômetros de rodovias federais, né, proporcionando assim mais segurança e qualidade no deslocamento, mas também oferecendo um custo maior para quem precisa se locomover por elas, né? Então, esses cerca de 2.000 quilômetros, 2.200, eles estão se revezando, digamos assim.
não são esses 2.200 que estão sobrando, né? Algumas o governo está tentando fazer a concessão, e outras ele tem a concessão, mas é por um curto prazo de tempo, né? Normalmente essas concessões, elas demoram cerca aí de 10, 15, 20, 30 anos, é um processo bem demorado, né? Por isso que é um processo muito delicado e que tem que ser muito bem pensado, porque depois que você fecha um contrato com a empresa, que dá o direito a ela de manter o direito à concessão, se ela não estiver trabalhando bem, né, se você não tiver deixado bem claro os critérios que precisa estabelecer para que ela seja dona daquela estrada, né, fica difícil negociar depois. Então é algo muito complexo do ponto de vista jurídico. No âmbito de rodovias, deve-se pensar também em integrações de ações entre municípios, estados, né, e também nações, já que o nosso país faz fronteira, né, com outros países. E temos que entender que o nosso continente abrange outros países que fazem fronteira conosco e que poderíamos ter um relacionamento muito melhor se tivermos rodovias mais adequadas a esse fluxo de mercadoria e pessoas também com nossos vizinhos de fronteira, né? Então a gente encontra, né, principalmente aí na região sul e norte, fluxo de pessoas que vêm lá do outro país para o nosso, assim como o nosso vão para lá, né? Algumas fronteiras aqui são bastante conhecidas, como por exemplo dos estados do norte com a Bolívia, com o Paraguai, né, onde a gente acaba trazendo muita mercadoria pirata para cá. Tem esses problemas também que surgem a partir daí, mas é justamente o investimento em infraestrutura que organiza essa situação para que a fronteira de um país com o outro ela seja um benefício, né, e não um problema, né, como por exemplo o tráfico de drogas entre diversos outros que existe. Eu acho que basicamente o que a gente precisa conversar em relação ao sistema de transporte é isso, né? A gente citou as principais modalidades a qual são divididas a distribuição das responsabilidades, né, que no caso é a responsabilidade municipal, federal e estadual. Citamos aqui algumas das quilometragens que nós temos pertencentes a concessões e as empresas, aliás, as concessões, que são as empresas privadas, né, e de responsabilidade do próprio governo, né, e também os números no que diz respeito à quantidade, né, a frota que a gente tem, que é bem considerável, né. De uma forma bem sucinta, né, os pontos principais que a gente precisava citar, eles foram expostos, né. Deu para entender realmente, pessoal? Ficou claro como esse sistema ele funciona? Muito bem, né? Em determinado momento eu toquei na questão da integração, que é importante, né? E a integração a gente precisa fazer com todos os modais, né? Estradas que levam acesso a aeroportos, que levam acesso a portos, a tanto os marítimos quanto fluviais, e a ferrovias também. Então, uma logística inteligente de um país, ela integra, né, os modais para que um produto ele percorra sempre o melhor caminho, né? Então eu posso utilizar o rodoviário como principal, né? Mas se eu tenho condições de, por exemplo, lá numa determinada cidade da região norte, né, transportar parte dessa mercadoria por rio até o momento em que ela chega é, no porto, e aí é transportado pelo o caminhão que vai levar até o porto marítimo para essa mercadoria para exportação, eu estou utilizando aí 3 meios de transporte, né? Se eu fosse utilizar apenas o rodoviário, né, ele tende a sair mais caro, né? Então,
existe pouca alternativa ainda, porque são poucas empresas, né, que estão aí comandando o sistema fluvial e ferroviário, mas cada vez mais estão surgindo empresas que estão investindo nisso, porque entendem que o sistema rodoviário ele está avançando em infraestrutura pouco em relação ao que precisa ser investido, como a gente viu em um dos vídeos que foram expostos na aula anterior dessa disciplina, né? É investido na casa dos bilhões anualmente, mas mesmo assim é uma quantidade muito baixa em relação ao que o país precisa. E se não colocarmos esse plano de logística nacional com a seriedade que se deve, a gente pode ter um problema como houve, né, lá nos meados da década de 90, e que a gente teve também aí no início dos anos 2000, nos meados, para ser mais preciso, como o ano aí de 2007, 2008, que a gente via situações de fios de engarrafamentos em estradas, inclusive com mercadoria perecível, né, como o leite, tendo que ser descartada, né, porque estragava no caminho antes de chegar ao seu destino final, em virtude da grande quantidade de veículos, né, que não consegue se locomover com facilidade quando você tem uma grande frota de veículos. Pode ser que isso mude, né, nas próximas décadas, caso o Brasil adote uma estratégia de reduzir a sua frota de veículos, né, dando incentivos para isso, que é o que países como, por exemplo, da Europa fizeram para poder se tornar mais sustentável e tornar a logística de distribuição de mercadorias mais eficiente, incentivar que o cidadão comum, por exemplo, de uma cidade como Londres, Madrid, não queira ter um carro, né? Principalmente no mundo de hoje, onde você pode ter um carro por assinatura, né? Onde você paga apenas para usar no fim de semana, né? Que não precisa se preocupar com a manutenção dele, porque você vai ter ele sempre em boas condições, porque você quer em apenas alguns dias do mês, e não um carro para dizer que é seu, né? Então, se investiu muito em sistema de transporte público, como metrôs, como os próprios trens, né? Veículos leves sobre trilhos, os chamados VLTs, que facilitam bastante com que as pessoas de uma grande cidade se locomovam, né, de forma rápida e barata, né, sem ter que precisar comprar um carro ou mesmo uma moto para poder se locomover para o seu trabalho. E isso favorece bastante para que se tenha menos veículos nas ruas. E se tem menos veículos de cidadãos da cidade na rua, isso significa que vai ter muito mais espaço para que os caminhoneiros, as empresas que estão distribuindo as mercadorias consigam se locomover com mais rapidez, né? É o que muitas vezes os economistas colocam, né? Um país rico não é aquele onde tem muitas pessoas, onde quase todas as pessoas têm um carro ou um veículo que pertence a ela mesma. É um país onde as pessoas, mesmo os integrantes das empresas de alto escalão, eles utilizam o transporte público como o metrô, porque é um transporte seguro, né? E eficiente e também barato, né? Então não vale a pena você ter um carro. Então, nesse sentido, isso não existe aqui no nosso país, essa visão não existe. E as pessoas que principalmente moram em grandes cidades, elas acabam logo que conseguem um emprego, tendo que comprar logo um veículo, porque se vão no transporte público, né, como os ônibus são mais comuns no nosso país, muitas vezes chegam atrasadas, muitas vezes acontece o problema de não ter ônibus suficiente, né, de ônibus quebrar. Então, infelizmente, o sistema de transporte público no nosso país é muito deficitário e uma estratégia para que a logística de distribuição funcione melhor é justamente você investindo também na infraestrutura de transporte público, para que as pessoas queiram usar o transporte público e retirem os seus veículos das ruas, para que o transporte de mercadorias ele consiga acontecer de uma forma mais rápida e eficiente, né? E é o que a gente espera que no futuro a gente consiga ver acontecer no nosso país, né? Porque um país que cada vez produz mais
no que diz respeito principalmente a produtos do agronegócio, que precisa de boas estradas e funcionando da forma adequada, não vai conseguir atender aos consumidores que precisam do destino final dessas mercadorias, se a gente não conseguir fazer com que o tráfego ocorra da forma mais adequada, né? É basicamente isso que eu queria expor para vocês sobre o transporte rodoviário, né? Alguém gostaria de complementar, expondo alguma dúvida ou apresentando a necessidade de algum esclarecimento maior? Parece que não, né? Tudo bem. Então, nesse sentido, quando for na próxima semana, né, nós teríamos aula novamente dessa disciplina na quinta-feira, mas para cobrir a aula de projetos de empreendedorismo, eu vou utilizar essa aula de quinta-feira para a gente ter essa aula de projetos de empreendedorismo, né? E aí, nesse caso, nessa aula de quinta, como o tempo é curto, nós não vamos poder avaliar todos os trabalhos que vocês enviaram, né, para aquela atividade que eu pedi do pitch empresarial, né? Eu vou talvez sortear alguns para que a gente possa visualizar, né? Discutir alguns pontos no sentido colaborativo, obviamente, e é apenas, só me confirmem, é apenas o Luceudo que vai fazer a apresentação ao vivo ou vai ter mais alguém? Parece que só o Luceudo quis passar, né, por esse procedimento. Se a gente tivesse no presencial, todo mundo iria fazer, né, mas eu compreendo aí que alguns de vocês têm algumas limitações, né, no espaço de casa, e obviamente eu vou respeitar essa situação. Então o Luceudo vai apresentar o trabalho dele, e a gente seleciona alguns trabalhos também para visualizar e comentar. E aí na semana que vem, a gente tem, aliás, daqui a 2 semanas, que é quando a gente tem essa disciplina, a gente vai ter as 2 aulas normais, onde a gente vai complementar os outros demais modais de transporte. Antes de encerrar, né, já que a gente tem alguns minutos, eu consegui fechar o assunto mais cedo, gostaria de dar algumas considerações aqui em relação ao planejamento coletivo, né, do grupo de professores que nós temos mensalmente e ao conselho de classe, né, do primeiro bimestre, na qual participaram o Lucildo, né, e a Clarice, que muito bem representaram vocês, né? Queria primeiramente parabenizar a turma, né, pelos bons índices alcançados, pelas ótimas observações, né, que foram feitas pelos professores, ao confirmar que a turma é excelente no que diz respeito à possibilidade da gente trabalhar nossas metodologias, ao interesse, à participação, né? Então, obviamente, problemas toda turma tem, mas os que essa turma tem são fáceis de ser aparados e são realmente muito pontuais, muito pequenos em relação à qualidade, né, que a turma apresenta no seu potencial e na exposição, né, que vocês nos colocam sobre as visões de vocês nas respostas às atividades e no trabalho, né? Então é muito bom ter esse aspecto tão positivo dessa que é a última turma, né, que a gente está formando aqui na nossa escola do curso de agronegócio. Como o próprio coordenador do curso, o professor David falou, estamos fechando de fato com chave de ouro, né, conforme a gente fez observações nesse primeiro semestre, e creio que continuará assim nesse segundo bimestre e nos próximos bimestres, né, que estão um pouco ainda imprevisíveis, né, em virtude dessa situação pandêmica que nós vivemos, mas que certamente saberemos lidar com ela, seja como for. E aí algumas questões que foram colocadas aqui que eu gostaria de conversar com vocês, né?
o Luciel e a Clarice, né, fizeram um levantamento sobre algumas demandas que vocês tinham em relação às metodologias dos professores, né? E nesse sentido, dois pontos, se não me engano, foi o que eu consegui anotar, que é a questão de estratégias de resolução de questões e de podcasts, né? Em relação a estratégias de resolução de questões, né? Vocês poderiam me explicar melhor do que isso se trata e de como que eu poderia contribuir? Acho Bem, que isso... Ah, pode falar, Lucildo, pode falar. não, pode falar, Clarice, peço desculpas. Acho que essa questão das estratégias de resolução de questões seria mais voltadas para os professores da base comum por conta do Enem, entendeu? Ah, ok. Nesse sentido, né, eu devo dar até um esclarecimento aqui, porque em numa das nossas aulas, lá no início, eu inclusive questionei vocês, né, vocês me deram o retorno e a gente combinou que uma das aulas que a gente tem, 2 aulas por semana de uma mesma disciplina, seria usada para fazer a correção das atividades. Inclusive a gente fazia no ano passado, né? E isso, na verdade, eu acabei não realizando, né? Inclusive peço até desculpa. E não foi algo intencional, acabou acontecendo porque conforme a gente pode refletir, né, nas nossas últimas aulas, eu tenho até uma certa dificuldade de conseguir encerrar a aula, né, bem no exato momento que ela precisa, né? Às vezes eu tomo 1, 2 minutos de vocês, e nesse sentido, qual é a preocupação? A preocupação é que haja, de fato, é, a compreensão dos conteúdos, né? E querendo ou não, né, como as aulas são menores, a gente acaba tendo que deixar alguns assuntos de fora, né? Ou seja, o que a gente está estudando é um resumo, né? Não é tudo que a gente precisava estudar, né? Se a gente pegar, por exemplo, dessa mesma disciplina, aula de crédito rural, a gente viu em 50 minutos, né? Mas quando a gente estava no sistema presencial, ela poderia levar até 4 aulas, né? Porque a gente ia fazer a simulação da solicitação do crédito, ia estudar aqueles principais serviços com mais detalhes, né? Então, para que a gente consiga aproveitar melhor o tempo, a gente acaba resumindo bastante. E aí, se já está resumido, a gente tirar mais algumas, eu achei que ficava complicado, mas eu não sei se isso é interessante também, porque os trabalhos podem ser corrigidos, mas falta uma oportunidade também de dizer onde é que está o erro e que poderia ser consertado, né? Às vezes eu posso resolver uma atividade e achar que está tudo bem, mas não está. E eu não tenho como colocar isso no formulário que eu receba a resposta para que depois vocês pudessem visualizar, né? Vocês acham que a gente deveríamos continuar assim? Ou a gente deveria, de fato, diminuir mais o conteúdo e colocar espaço para poder comentar essas atividades? Acredito eu, assim, Washington, do meu ponto de vista, se a gente diminuir mais o conteúdo, a gente corre o risco de não poder ver a matéria toda até o final do ano. Então, para mim, essa metodologia está ótima, é a minha opinião. A Sara também Na verdade, concorda é que só está trocar o meio do assim. ano, né? Nessas matérias, que no meio do ano em diante é a parte do estágio, né? Exato. E, na verdade, mais ainda é que, no que diz respeito ao conteúdo que nós temos para estudar, no que a gente chama de ementa, que é um documento oficial que tem os assuntos, né? Nunca dá tempo de estudar nem no presencial todo o conteúdo, né? Então, a gente já está no resumo do resumo. Então, parece que o Luciano falou por todos, né? A maioria está... Maioria não, todo mundo está dizendo aqui que está bom do jeito que está. Mas vamos fazer assim, como é que está a questão da monitoria com a Sara? Está ocorrendo? Estão lhe procurando, Sara? Sara? Sim, muita gente da sala me procura, ótimo.
Nesse caso, né, vocês poderiam, por exemplo, ter um horáriozinho por semana, né, tipo 50 minutos da tarde de um determinado dia, onde poderia haver essa correção, né, por exemplo, eu elencaria toda semana, não todas, porque de fato não dá, mas uma ou duas atividades principais, né, que, por exemplo, eu visualizei que a maioria não, uma boa parte não respondeu da forma adequada, e aí a Sara poderia fazer essa correção junto com vocês, para pelo menos suprir um pouco essa falta de correção que está deixando, está tendo, né? Pronto, está sendo colocado, né? Aí vocês combinam entre vocês, né, um dia da semana e um horário, e aí eu entro em contato eu vou combinar com a Sara, ou início de semana, ou na sexta-feira, que é já para ela se preparar para a semana seguinte. Eu escolho as duas principais atividades, ou três ou uma, se for mais complexa, e aí ela expõe para vocês e diz, né, uma boa parte errou nesse ponto, né, por que está errado, né, porque eu acho que é interessante vocês trocarem, né, informação em relação a essas atividades também, né, então seria muito interessante. Eu não sei como é que fica a questão da exposição. Tu tem computador, Sara, ou só celular? Celular, né? Eu não sei se é possível você fazer a reprodução, né, da tela, das questões. A Clarissa já está se prontificando aí a fazer a exposição. Ó. Muito bem. Então, vou planejar direitinho e eu entro em contato contigo até sexta-feira para a gente planejar como é que seria essa situação, né, de forma que possa ser produtivo para todos, né, bastante colaborativo. Conforme a questão que eu coloquei para vocês, né, lá nessa primeira aula de hoje, relacionada lá aos conceitos de agronegócio, sistemas agroindustriais, vejam que a gente entende um determinado assunto, mas muitas vezes quando a gente é confrontado numa questão, a gente não consegue reproduzir esse nosso conhecimento, né? Por isso é importante que a gente avalie, né, algumas atividades, né? Porque tão importante quanto acertar é entender aonde que a gente erra, né? Que é para não ter a possibilidade de errar novamente. Então, acho que esse momento pode ser muito proveitoso e já ficamos acordados de que essa semana, até sexta, eu entro em contato com a Sara e depois ela entra em contato com vocês e planeja aí na próxima semana já um dia e horário específico para isso. A outra questão que eu anotei é a questão dos podcasts que foram propostos, né? Tanto Clarice quanto o Luciano colocaram que a turma está propondo se colocar os podcasts. A indagação que eu faço seria como material complementar da aula, que é disponibilizado no Google Sala de Aula? Acredito que sim. Como o que estão colocando, né? Ou seja, como material complementar, em vez dos slides, o vídeo ou qualquer outro material que normalmente é inserido ali, né? Com relação a isso, eu tenho duas observações a fazer, né? A primeira, eu creio que vocês lembram que no início do semestre passado, né, a gente conversou sobre a questão das metodologias, eu inclusive falei sobre metodologias que foram propostas pela outra turma, né, que naquela época era o terceiro ano, e coloquei que eles tinham apontado o podcast, né, conversei com vocês, e vocês colocaram inclusive que não achavam que era uma metodologia adequada, né? Mudou a visão que vocês têm do podcast? Mudou, né? Segundo a Clarice, mudou. Então, assim, eu acho que o nosso tempo está acabando. Acho não, está acabando, falta menos de um minuto. Então, o que eu tenho para dizer em relação a isso vai demorar, e aí eu não quero mais ficar estourando o tempo. Eu vou falar com vocês sobre isso na quinta-feira, tá? Bem rápido. Eu simpatizo com a ideia,
mas tenho uma observação a fazer em relação a isso. Então, na quinta-feira eu exponho para que a gente consiga chegar a um consenso, tá? Então, no caso, eu vou disponibilizar aqui o link do formulário de frequência e na quinta-feira a gente volta a falar sobre essa questão. Está disponível aí já, pessoal, no chat. Na quinta-feira a gente se encontra. Lembrando que vai ser o dia da gente avaliar aquelas apresentações que vocês produziram em vídeo, tá? Muito obrigado pela presença de todos, bom almoço e até quarta.